quando eu faço a postagem dentro do ambiente virtual de aprendizagem, né? Eu estou conseguindo. Sim, sim. E o restante da turma, vocês têm esse feedback? Professor, eu não sei. Porque a gente nem se fala muito assim, só quando é para trabalho mesmo, a não ser que seja. Eu tenho um grupo com o Matheus e a Roberto, mas o Matheus vem de vez em quando, e a Roberta e ele eu sei que vem, mas o resto da turma eu não sei, não. Entendi. Eu estava checando aqui, eu estou vendo que, assim, você, Mariana e a Nádia, acessaram agora há pouco, né? Já dá para visualizar aqui, mas nós temos um total de 24 estudantes, né? E aí tem um pessoal que está há mais de 30 dias sem acessar, né? E tem gente que nunca acessou também. Mas é assim mesmo, vamos seguindo e qualquer hora essas pessoas acessam. Vocês estão conseguindo ver aí a projeção? Sim. Beleza. Então, hoje eu separei aqui alguns slides para a gente comentar sobre os números, né? Que tipo de números são esses? Qual o significado, né, da existência, como a gente falou do tempo geológico, a gente começa falando hoje do surgimento dos oceanos, e o que representa isso em números, né? Correspondente a quantos oceanos nós temos, se existe somente um ou vários, né, como já é retratado nos livros, né? Então eu vou fazer essa abordagem também sobre alguns valores de temperatura, valor médio de salinidade, valor médio de pH, para a gente aprofundar um pouco mais aí. Então, a agenda de hoje, a abordagem é sobre a origem dos oceanos e as suas características gerais, né? Quais são as características gerais do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico, do Índico, né, que são os três principais, por exemplo, certo? Então, o surgimento deles, seguindo o tempo geológico, né, o próprio Oceano Atlântico, por exemplo, ele surgiu a partir da separação das duas placas tectônicas, né, que nós temos ali a placa tectônica africana e a placa sul-americana. Portanto, ao longo do processo, do tempo geológico, esse processo de separação das placas deu origem a essa enorme área entre essas duas placas, né, entre esses dois continentes, que permitiu o surgimento do Oceano Atlântico. Isso aconteceu ao longo dos últimos 200 milhões de anos da história de evolução da Terra. E essa separação dos continentes, essa separação das placas tectônicas, ela se dá exatamente pela formação da atividade de convecção no manto terrestre, que permite, como vocês podem ver aqui no cursor do mouse, permite esse movimento de separação da crosta oceânica propriamente, né? No caso do Oceano Atlântico especificamente, formando um movimento divergente. E essa divergência de placas é que gera essa área entre as duas placas, que foi ocupada, obviamente, por uma grande massa de água, denominada recentemente como Oceano Atlântico, certo? Então, essas placas tectônicas, elas possuem contatos convergentes, contatos divergentes, que é o caso da nossa placa da América do Sul com a placa africana, e contatos também conservantes, como é o caso observado lá na região oeste dos Estados Unidos, né, já no Oceano Pacífico. E os contatos convergentes, por exemplo, nós conseguimos observar também na América do Sul, sim, o contato entre a placa de Nazca, isso mais tarde eu posso falar melhor para vocês, a placa de Nazca e a placa sul-americana, que é também no Oceano Pacífico. O que gerou, como a gente já comentou, inclusive, em uma das aulas, falando sobre o tempo geológico, o que gerou o movimento de soerguimento, ou seja, a subida e formação dos Andes, que modificou ao longo dessa história geológica a direção do próprio rio Amazonas. Então, na área oeste
do continente sul-americano, nós temos um contato convergente de placas, o que permite também a formação de zonas de grande profundidade. Essas zonas de grande profundidade, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, ó, são uma espécie de trincheiras, né? São áreas de grande profundidade gerada nessas zonas ativas, onde a placa mais densa, mais pesada, mergulha em direção ao manto e se desfaz novamente, e essa porção aqui, normalmente continental, ela passa por um soerguimento, ou seja, aumenta a sua altura na superfície do planeta, que foi a origem da Cordilheira dos Andes, né? Então, nós estamos falando de 3 situações de contatos de placas tectônicas. Quais são esses 3 contatos? O contato divergente, o contato convergente e o contato conservante. Para a formação do Oceano Atlântico, nós temos um contato divergente, ou seja, a separação de placas que vocês podem ver aqui, que deu origem ao Oceano Atlântico propriamente. E aqui a figura ao lado mostra a composição, né, a divisão desde a superfície, desde a crosta do planeta Terra, que se divide em crosta continental e crosta oceânica. Essa crosta, né, após ela nós temos o manto terrestre, e aí nós temos o núcleo superior e o núcleo inferior. Dentro desse núcleo, desse manto terrestre aqui, é onde ocorre essa movimentação, essas formações de convecção, né, a circulação de convecção, que vai permitir a movimentação dessas placas tectônicas, né, e movimentação, consequentemente, da crosta do planeta Terra, seja crosta oceânica ou crosta continental. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Beleza, então, vamos seguir. Então, aqui a gente vê a formação dos oceanos e tem uma série de distribuições de pontos aqui do ponto de vista geológico para a gente conseguir compreender, por exemplo, o que são os hotspots, né, que são pontos de fratura dessa crosta. E, normalmente, próximo dessas zonas de fratura, próximo dessas zonas, existe muita atividade tectônica. A exemplo que a gente pode citar é a crosta mais próxima do Japão. Nessa zona, nós temos alta movimentação, o que permite a formação de quê? De terremotos e, consequentemente, a gente deve falar mais à frente, a geração de tsunamis, que são ondas geradas a partir dessa movimentação terrestre que gera abalos sísmicos e propagam essa energia para a superfície do oceano, por exemplo, gerando esse distúrbio com consequente movimentação de grandes ondas, formando o que nós chamamos de tsunamis. Ok? Alguma pergunta até aqui? Vou colocar esse telefone no silencioso. Não, para mim tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Esse assunto não é novidade, então eu acho que mais para frente é o que vai ser mais interessante, que a gente vai começar a ver alguns números, né? Então, como eu falei, em síntese até agora, a separação das placas tectônicas, né, as placas continentais, por exemplo, que geram espaços de acomodação, formando os nossos oceanos aqui, entre essas placas, gerando o que nós chamamos atualmente de oceano. Consequência desse movimento, né, de convecção dentro da zona denominada como manto terrestre, ok? Então, aqui uma visão geral do que foi falado também até agora, os limites conservantes, que a gente pode ver aqui no cursor do mouse, os contatos entre as placas divergentes e os contatos convergentes. Então, a gente consegue ver aqui o ciclo completo, nessa imagem, de formação e destruição de uma placa tectônica, né? A formação dela se dá nesses pontos de separação, ou seja, nessas zonas de divergência, que é o que acontece no centro da bacia oceânica do Oceano Atlântico, formando o que nós chamamos de cordilheira meso-oceânica, na porção central do Oceano Atlântico. Essa cordilheira, ela
passa por uma separação, né? Se a gente pudesse medir isso, essa velocidade de separação, alguns pesquisadores, né, alguns artigos falam que é a velocidade de crescimento da unha de um ser humano, né, a velocidade de separação, de afastamento dessa zona. Então, ao longo de milhares e milhares de anos, milhões e milhões de anos, na verdade, né, nós temos a formação do Oceano Atlântico. E, consequentemente, forma-se também uma crosta lá no fundo do oceano, denominada como crosta oceânica, que ao longo dessa jornada vai se movimentando, né, chegando a uma zona de destruição. Essa zona de destruição, ela é gerada nessa zona o contato convergente de placas. Esse contato convergente leva para as profundezas do manto terrestre, que está aqui embaixo, nessa porção laranja, para essa profundidade maior aqui, formando a destruição, né? Gerando, né, esse processo de destruição da placa tectônica. E dentro do continente, nós conseguimos observar o quê? A formação de uma cadeia de montanhas. Como exemplo didático, nós temos a formação da cadeia de montanha dos Andes. Certo? Então, aqui nós temos um exemplo bem prático, né, de formação da crosta e destruição dela. Nessas zonas. Oi, Nádia. Essa cadeia que a gente tem submersa, Vitória Trindade, também vem derivado daí, mais ou menos, assim, tipo, no mesmo ela foi gerada, né, nesse movimento aqui, de criação da placa. Aqui. Essa cordilheira aqui, que está lá no centro da bacia oceânica do Oceano Atlântico, ela soerguiu, né, a partir dessa formação, e ela foi se movimentando, chegando agora, nesse ponto que nós estamos, por exemplo, né, próximo aqui se nós pudéssemos dizer que isso aqui é o Brasil, é óbvio que não tem atividade tectônica como você está vendo aqui, mas ela estaria nesse ponto aqui mais próximo da zona costeira brasileira. Mas foi gerada a partir desse soerguimento aqui, porque aqui ocorre também um soerguimento. A formação dessa cordilheira mesoceânica, ela foi gerada a partir, né, essa cordilheira Trindade, por exemplo, não é uma cordilheira, né, é uma cadeia de montanhas submersa, e eventualmente até imersa, né? Então, ela foi gerada a partir desse soerguimento de movimentação da placa tectônica. Legal. Ok? Obrigada. Imagina. Então, aqui a gente consegue ver de forma didática a formação dessas zonas. Como você pode ver aqui também, ó, essa atividade vulcânica que você vê aqui, ó, formando áreas emersas. Né? Essa formação de área emersa gerada a partir da própria atividade tectônica, né? Atividade vulcânica nessas regiões. Ok? Tudo bem até aqui? Tranquilinho. Beleza. Tudo bem aí, Mariana? Tudo, professor, pode continuar. Beleza. A Angélica está acompanhando? A Angélica não está por aí. Cheguei atrasada, mas estou aqui, professor. Tudo bem. Vamos juntos aqui. Então, gente, se nós olharmos para o início dos oceanos, ele não foi a vida inteira, né, o tempo de existência dele, desde a sua formação, o próprio Oceano Atlântico, por exemplo, ele não foi esse imenso azul aí, verde, que a gente vê, né, ao longo de toda a sua história. Ele passou por diferentes momentos. Esses momentos, eles, se nós pudéssemos reconstituir toda a sua formação, desde o início de formação da própria Terra, né, não sei se vocês já viram alguns vídeos de formação da Terra, mas vocês podem notar que a Terra passou por um processo de resfriamento. É natural que esse processo de resfriamento leva, óbvio, à perda de calor, né, e à perda de alguns elementos mais leves para a formação da atmosfera e, eventualmente, até perda de elementos para o espaço. Né? Então, consequentemente, essa perda de calor gerou uma diminuição de temperatura. E em dados momentos, até hoje, por exemplo, a gente tem esse escape, por exemplo, de hidrogênio e hélio
né, ao longo desde o processo de surgimento do nosso planeta. Consequentemente, essa diminuição de temperatura para valores abaixo de 2.000 graus Celsius, por exemplo, a água, né, o H2O, a molécula, e o dióxido de carbono são compostos relativamente estáveis e podem ser formados durante o processo de resfriamento do planeta, né, se o hidrogênio, o oxigênio e o carbono estiverem presentes, obviamente, ao longo dessa formação. Então, ao longo desse processo de resfriamento do planeta, a gente tem a possibilidade de conservação desses elementos e estabilidade deles na superfície terrestre, o que vai permitir, né, como consequência, a constituição da água na sua forma líquida. E aí nós temos a formação desses depósitos, que vocês podem ver aqui, de água na superfície do planeta Terra, que deu origem aos nossos oceanos. E, claro, para temperaturas abaixo de 100 graus Celsius, nós temos a formação da zona que nós chamamos de hidrosfera. E aí o nosso planeta passou a formar, né, os oceanos propriamente, grandes lagos, e existência, né, dos rios com a sua respectiva estabilidade. Então, esse processo foi desencadeado a partir da diminuição de temperatura, ou seja, da perda de calor que o sistema terrestre passou ao longo dos seus 4,5 bilhões de anos de formação, né, para permitir a constituição de uma massa de água na sua superfície. E quando a superfície da Terra atingiu a atual temperatura, né, que nós vivemos hoje nessa superfície, a atmosfera remanescente teria provavelmente constituído em grande parte de, a atmosfera no caso, né, de dióxido de carbono e nitrogênio. É por esse motivo que a gente tem grandes concentrações, por exemplo, na nossa atmosfera de nitrogênio, né, e, óbvio, de oxigênio e de dióxido de carbono também. Certo? Então, a quantidade desses gases em uma atmosfera primitiva, ela dependeu do volume da hidrosfera, onde os gases seriam dissolvidos proporcionalmente à sua pressão parcial. Então, dependeu diretamente de quê? Desse resfriamento do nosso planeta, que permitiu a formação dos nossos oceanos. Se isso não tivesse acontecido, é óbvio que a gente estava emanando para o espaço, né, fora do planeta, todos esses elementos, como aconteceu durante o processo inicial de formação do nosso planeta. Então, assim, mesmo nos primeiros momentos, né, considerando esse tempo geológico, os oceanos já estavam desenvolvendo sua vital função na regulagem da composição atmosférica, e inclusive no processo de resfriamento do nosso planeta, uma vez que o calor específico, quando a água já constituída na sua forma líquida, o calor específico da água é elevado, o que permite uma atenuação das variações bruscas de temperatura. Isso vocês já devem ter estudado na parte de física, né? Alguém lembra disso, do calor específico da água? Aproveitar que está só nós quatro aqui, fica mais fácil para perguntar. Alguém lembra disso? Tem aquele negócio de calor específico, calor latente da água, né? Eu lembro vagamente. Eu estudei sonografia também, quando eu fiz o técnico. Ah, bacana. Qual é o calor específico da água, Mariana? Você lembra? Ai, professor, não lembro. Que pergunta, né, professor? Essa hora da manhã. Não lembro. Vou te dar uma dica. Calor específico da água. Numericamente falando, né? E está, né, entre os maiores valores, se nós considerarmos os diferentes elementos dentro do nosso planeta, é o maior calor específico. E o que reflete isso? Isso reflete a vida nos oceanos, porque se esse calor específico não fosse tão elevado, nós teríamos uma série de mudanças, o que, de repente, a gente nem estaria aqui conversando hoje sobre oceanografia, de tão importante que é. Depois a gente fala mais sobre isso. Então, esses dados, existem diversos dados que apoiam a formação, né, dessa atmosfera primitiva no nosso planeta, bastante rica em dióxido de carbono e nitrogênio, né? Então, nós temos o quê?
no início, os meteoros, se os meteoros podem eventualmente ser aceitos, isso a gente acha em alguns capítulos de livro de geologia, né? Eu tenho, inclusive, alguns aqui na sala, né? Então, se os meteoros podem ser aceitos como similares a pequenos planetas, né, a hipótese de pequenos planetas, por exemplo, então a natureza dos gases liberados pelos meteoros daria uma indicação também da nossa composição da atmosfera primitiva, né? Os mais importantes gases que escapam dos meteoritos, de ferro, por exemplo, e rocha, são, de fato, os gases como dióxido de carbono, monóxido de carbono e o nitrogênio, de forma similar aos gases que estão contribuindo para a nossa atmosfera, inclusive, atualmente. E, através dos vulcões, são principalmente vapor d'água, dióxido de carbono e óxido de enxofre. Então, a composição do que a gente encontra dos meteoros e meteoritos que caem na superfície terrestre são composições semelhantes ao que nós temos aqui, comprovando, né, a existência inicial de um único ponto com todos esses elementos. E aí a gente volta àquela história lá de início do Big Bang, né, de explosão e criação do nosso universo. Então, nós temos elementos semelhantes na composição de elementos que estão fora do nosso planeta, né, de superfícies que estão fora do nosso planeta, comprovando, assim, o início do nosso planeta de grandes atividades, de ebulição, né, de muitas reações químicas, físicas, que aconteceram durante a formação dos nossos oceanos, por exemplo. Como vocês podem ver aqui na imagem, uma meramente ilustrativa, óbvio, né, a alta atividade tectônica durante essa fase inicial, atividade vulcânica, né, escapamento aqui de alguns gases escapando aqui, como a gente tem até hoje, inclusive, nas zonas hidrotermais, né, as fontes hidrotermais em regiões de grandes profundidades nos oceanos, que inclusive são essas zonas que refletem o início, o start da vida nos oceanos. E a gente consegue ver também, atualmente, em zonas hidrotermais também, na superfície do planeta, aqui a formação dessas cores diferentes aqui, isso aqui é um conjunto de bactérias distintas nessas zonas aqui, gerando a vida, né, a partir de diferentes reações e existência aqui, inclusive de vapor d'água, dióxido de carbono, nitrogênio, permitindo a manutenção da existência de vida nessas zonas. Então, se a atmosfera primitiva da Terra constituiu, em grande parte, de amônio amônia, né, ou de dióxido de carbono, ou do próprio nitrogênio, com certeza ela não tinha, no início dela, o quê? O oxigênio livre, porque ele estaria instável, né, não permitindo ainda a sua constituição, dada a elevada temperatura daquele momento. Então, a gente tinha o quê? Metano saindo, né, escapando, a gente tinha amônia, a gente tinha dióxido de carbono e tinha nitrogênio nessa superfície. Esses elementos permitiam, né, a manutenção de uma atmosfera ainda instável, considerando as temperaturas elevadas. Esses indicadores geológicos revelam que a superfície da Terra pode ter sido, no início dela, sem as concentrações de oxigênio, considerada como uma superfície anaeróbica ao longo de todo o pré-cambriano, certo? Porque não havia oxigênio. Então, existem 3 teorias para a origem do oxigênio na nossa atmosfera, e inclusive nos oceanos. Primeira teoria, que é a fotossíntese de plantas superiores, ou a atuação também de cianobactérias, permitiu a produção desse oxigênio, é óbvio que com temperaturas mais baixas, inclusive a dissociação termal do vapor de água, quando a temperatura da superfície estava em torno de 815 graus Celsius ou mais, isso se a temperatura elevada permitiu a formação do oxigênio que a gente tem hoje na atmosfera, em torno de 20%, e também a dissociação fotoquímica do vapor de água por radiação solar na atmosfera superior, para assim a formação do oxigênio e o balanço do que a gente tem hoje na nossa atmosfera. Consequentemente, com a formação...
A Angélica está dizendo que não está ouvindo? Não estou Eu ouvindo. estou ouvindo Eu acho que deve ser a internet dela, porque eu estou ouvindo perfeito. também. Sim. Pode ser. Podemos seguir? Depois ela assiste também, que eu vou postar, né? Sim, podemos. Vamos seguir. Então, depois da formação da nossa atmosfera, nós temos a formação dos oceanos, que foram originados a partir da condensação desse vapor d'água, né? A partir do processo de atividade vulcânica, atividade biológica e sedimentação química, né? A partir da formação da água no seu estado líquido. E é claro que, no seu início, os valores de pH, os valores de salinidade, os valores de temperatura eram distintos do que a gente tem hoje, né? E é óbvio que o que controla atualmente, né, o próprio pH dos oceanos é o que nós chamamos de reações de tamponamento, ou buffering, né, que é o que vai regular o pH médio dos oceanos, que é a existência de quê? De carbonatos, né, e argilas que permitem esse controle médio do pH dos oceanos. E qual seria o pH médio dos oceanos, por exemplo? Se a gente pode falar em valor médio, qual seria o valor médio do pH dos oceanos? Se a gente pegar um pHmetro, que é o equipamento que mede o pH da água, quanto seria esse valor, Nádia? Você lembra? Nádia? Não. Não? Oi? Não, foi que eu também perdi um pouco a pergunta, estava respondendo uma mensagem do Jones aqui. Entendi. Quanto seria, Mariana, o pH médio dos oceanos? Você lembra? Você fez oceanografia, Mariana? Professor, não sei, eu lembro que era alguma coisa em torno de 8, eu não lembro direito. Algo assim. É isso mesmo. Em torno de 8, 8,5 é o pH médio dos oceanos. É o que a gente espera se a gente pegar um pHmetro, né, que é o equipamento que vai medir, né, de forma eletrônica, né, o método eletrométrico que a gente chama, o pH médio dos oceanos está entre 8 e 8,5, ou seja, é um pH ácido ou básico? Alguém lembra disso? 8 já está mais para básico, não? É básico, sim. Exatamente. Então, se a gente observar a escala, ele varia de 0 a 14. O 7 é o neutro, acima de 7 é básico, abaixo de 7 é ácido. Portanto, o pH das águas oceânicas é um pH básico, dado o quê? A grande concentração de carbonatos nos oceanos. Essa concentração de carbonatos permite essas reações de tamponamento e o controle médio do valor do pH. Ok? A Angélica acabou de falar aí que depois ela vai ver a gravação. Professor, então quando a gente fala assim daquela acidificação dos oceanos, então o pH, no caso, ele diminuiria, ia para 7 pontos, sei lá, e depois ia diminuindo. Diminuindo. Então tá. Que o oceano ia ficar acidificado, né? Isso já aconteceu, tá? No passado, isso já aconteceu. Os oceanos já se tornaram um dia ácidos. E quando isso aconteceu, gerou uma série de distúrbios na vida e, óbvio, uma extinção em massa, né? Como a gente pode ver, se a gente estudar mais profundamente a parte geológica, a gente vai ver que os oceanos apresentaram um dia pH mais baixo do que o que a gente tem hoje. A consequência hoje do processo de acidificação, só como aproveitar a sua pergunta, para a gente entrar um pouquinho nesse assunto, mas de forma superficial, óbvio, porque não é o tema da aula, o pH dos oceanos, médio, em torno de 8 a 8,5, passando pelo processo de acidificação, o que leva a esse processo de acidificação, principalmente, o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. É natural que os oceanos, eles vão assimilar toda essa carga de dióxido de carbono que está sendo emitida para a atmosfera.
essa emissão de dióxido de carbono, principalmente, é gerada por nós. A nossa sociedade, né? A evolução, a revolução industrial trouxe maiores concentrações, dado a todos os processos de combustão que nós desenvolvemos ao longo da nossa história a partir dos anos de 1880. Então, se a gente pegar uma curva, depois eu mostro esses gráficos para vocês, pegar uma curva de concentração de dióxido de carbono, a gente vai ver que ela está em ascensão. O aumento dessas concentrações de dióxido de carbono essas concentrações serão assimiladas pelos corpos hídricos, principalmente os oceanos, que têm a sua grande massa de água e ocupando grande parte da superfície da Terra, né, chegando a mais de 70% da superfície coberta por água. Então, é natural que os oceanos serão os responsáveis por essa assimilação de dióxido de carbono. Consequentemente, com a entrada desse dióxido de carbono na água, né, a gente vai ter a reação do CO2, que é o dióxido de carbono, com o H2O, né, que é a água. Essa reação forma o que nós chamamos de ácido carbônico, né, que é o H2CO3. Esse dióxido de carbono reagindo com a água vai formar um elemento ácido, que, consequentemente, vai liberar para as águas um íon hidrogênio positivo, que é o que vai permitir o quê? Uma diminuição do pH. Porque o que é pH? A sigla quer dizer potencial hidrogeniônico, ou seja, a quantidade de íons positivos livres na água. Portanto, quanto maior a carga, né, desses íons livres na água, menor vai ser o pH, ou seja, mais ácida a água vai se tornar. Portanto, a consequência do aumento da concentração de gases estufa, especificamente como o próprio dióxido de carbono, a gente tem a aceleração do processo de acidificação dos oceanos. E uma série de consequências que a gente pode ver em uma outra aula aí, na biota, né, na vida marinha. Ok? Entendido? Então vamos seguir. Então aqui, ó, observando de forma média, como eu falei para vocês, ó, nós estamos nessa escala verde aqui, ó, ou considerando o pH médio dos oceanos, né? Essa escala média aqui, ó, em torno de 8, né? Os pontos de maior pH aqui chegando a 8,20, né? Então, isso aqui mostra para nós que nós temos também pontos de diminuição de pH, né? Chegando aqui a 7,92, como forma natural, né? Os oceanos naturalmente podem apresentar também diminuições de temperatura. Essa diminuição de temperatura não, de pH. Essa diminuição de pH aqui nos oceanos seria consequência de que exatamente? O que poderia ocasionar essa diminuição de pH nos oceanos? Alguém tem alguma sugestão? Não? O que poderia diminuir o pH do oceano, professor? Foi sim. Observando essa imagem, né, se nós pudéssemos fazer uma interpretação desse ponto aqui especificamente, a pergunta é essa. Nessa zona aqui onde nós estamos observando a diminuição do pH, isso é uma pergunta muito boa para vir, de repente, até numa prova, olha que legal. Se nós pudéssemos visualizar aqui, explicar, né, aqui essa diminuição de pH, como a gente pode explicar essa diminuição de pH nessa zona aqui do Pacífico? Porque nós estamos no Pacífico, né? Seria algum efeito atmosférico? Climático? Não exatamente, porque aqui, de fato, pode ter alguma relação, né, com o El Niño, né? Sim. Mas não é exatamente isso, não. Não é um fenômeno atmosférico que provoca essa mudança, não. Talvez a maior também concentração de pessoas nessa área. Porque se observar também do outro lado, ali na região da Ásia, é onde também começa a aparecer uma mancha parecida. Aqui, né? Isso.
Ainda não exatamente isso. Quem dá mais? Nádia, Mariana. Professor, não sei. Vocês lembram de uma circulação vertical dos oceanos, chamada vertical e horizontal em grande profundidade, chamada termoalina? Sim. Essa circulação termoalina, ela traz para essas zonas a oeste dos continentes aqui, como a gente está vendo aqui dentro, né, embaixo aqui, mais próximo da Índia, né? Nessas zonas aqui especificamente, são as zonas que ocorrem o aparecimento de águas de fundo, ou seja, ressurgências. As ressurgências mais intensas que nós podemos observar são nessas zonas aqui, ó. A oeste aqui da África, a oeste aqui da América do Sul, América Central, são as zonas onde a gente observa maior intensidade do fenômeno de ressurgência. Considerando esse fenômeno de ressurgência especificamente, nós estamos observando o quê? Uma subida de água de fundo, certo? Essa água de fundo é uma água empobrecida em oxigênio e enriquecida em dióxido de carbono, certo? Esse dióxido de carbono que chega na superfície promove o quê? Uma diminuição do pH, que é consequência da decomposição da matéria orgânica de fundo, certo? Então, o que está no fundo, toda a carga de matéria orgânica que já se decompôs, que já passou pelo processo que nós chamamos de remineralização, volta para a superfície. Essa carga de material traz essa circulação, né, essa água de fundo, traz esse material todo para a superfície. Chegando na superfície, nós temos maior concentração de dióxido de carbono e menores valores de pH. Por esse motivo é que nós encontramos nessas zonas o quê? Uma diminuição de pH. Por isso que o pH da água é mais ácido nessas regiões. Ele não é ácido, né? Ele é menos básico, vamos falar assim, certo? Então nós temos aqui porque para ele ser ácido, os valores precisam atingir valores inferiores a 7. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 7,1, né, 7,05, que seriam esses valores aqui. O fato é que essas concentrações permitem uma diminuição do pH das águas, dada a maior contribuição das águas de fundo. Ou seja, se a gente puder medir o pH da água aqui na nossa frente, aqui, né, o pH da água de superfície em relação ao fundo, o que a gente espera obter de dado é que o pH de fundo seja menor que o pH da superfície. Mas por que acontece isso? Exatamente porque no fundo ocorre o maior acúmulo de matéria orgânica. E matéria orgânica em decomposição gera como produto o quê? Dióxido de carbono. Consequentemente, diminuição do pH da água. Professor, Oi. essa área de maior influência da termoalina, ela pode reduzir a ocorrência de petróleo, de combustível fóssil? Não, Não faz diferença, não. não faz, não. Entendi. Nesse sentido, não. Porque a gente está falando do oceano, né? E ele é dinâmico. Na verdade, vai até permitir o afundamento de maior quantidade, depois de mais matéria orgânica aqui, né? Porque depois isso tudo vai se decompor e vai descer para o fundo novamente. Deixa eu só atender rapidinho essa ligação. Com licença, rapidinho.
Então, podemos seguir? Podemos. Alguma pergunta? Conseguiram entender? Tranquilo até agora. Beleza, então. Essa figura é bem didática e dá para a gente tirar e extrair várias informações dela. Vamos seguir. Então, de forma geral, como é que funciona a distribuição de água, né, nos nossos oceanos e na própria superfície do nosso planeta, né? Se a gente pode definir o oceano, caracterizar, né, o oceano, ele seria o quê? Uma grande massa de água que ocupa regiões de depressão do nosso planeta, ou seja, topograficamente, regiões mais baixas serão preenchidas por água, formando essas áreas, essas imensas áreas que nós denominamos como oceano. Então, contém 97% os oceanos da água existente na superfície terrestre. Ou seja, cerca de 3% dessa água na superfície é formada por gelo, áreas terrestres, água subterrânea e todas as águas, né, dos lagos e rios. Então, numericamente, a distribuição de água na superfície do nosso planeta, grande parte está na forma de água salgada, né, formando aqui os nossos oceanos, 97%, que a gente pode ver aqui na figura, né, e 2% aproximadamente aqui na forma de gelo e o restante distribuído, né, 2,14%, e o restante distribuído em rios, lagos, a própria umidade do solo, lagos e mares salinos, né, e a própria atmosfera, formando aqui a concentração de 100%. Se a gente pudesse quantificar a massa de água do nosso planeta, né, pudesse tirar toda a água da superfície do planeta, isso o David, né, que é um pesquisador lá do Woods Hole, que é um instituto de oceanografia dos Estados Unidos, conseguiu modelar isso e gerar essa figura, né, onde ele mostra toda a massa de água, né, o planeta sem água, que é a massa à esquerda, toda a água do oceano da Terra, que é essa parte do meio aqui, né, e a água doce, esse pontinho aqui que vocês estão vendo aqui no cursor do mouse, né, com a sua menor concentração ainda de água. Ou seja, os oceanos ocupam, em relação à massa de água, um volume, a massa de terra, né, um volume muito pequeno, óbvio, mas ele se espalha por toda a superfície. E se a gente comparar com o volume de água doce, ele é muito menor, né, que a concentração de água salgada, como a gente viu aqui na figura anterior, né? Então, o volume de água doce é muito pequeno. Claro, né, que o volume também de água na nossa superfície é muito menor que a massa de água de terra que nós temos. Então, tradicionalmente, os nossos oceanos, eles são divididos, né, da forma que está aqui na nossa imagem, em Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, em verde aqui, Oceano Glacial Antártico, né, que está aqui ao sul, e o Oceano Glacial Ártico, que está aqui ao norte, no hemisfério norte. Então, tradicionalmente, esse ambiente é dividido em segmentos chamados oceanos e mares, utilizando os limites continentais e linhas imaginárias, né, formando essa enorme massa de água. Mas por que, de fato, a gente divide, né, os oceanos dessa forma? Só um minutinho, gente, desculpa, tem mais outra ligação chegando aqui. Só um minutinho.
Vamos lá, gente, vamos seguir. Desculpa. Então, nós temos aqui, tradicionalmente, a divisão dos oceanos, como vocês já veem nos livros didáticos, já conhecem também de outras disciplinas, né, esses limites que, na verdade, por que a gente faz essa diferenciação? Alguém tem alguma sugestão? Simplesmente porque é bonito, é fácil, é didático? Deve ter uma explicação. E tem, de fato. É porque, assim, tem concentrações diferentes, elementos diferentes, não elementos, né, mas concentrações, e inclusive valores de temperatura, valores de pH, totalmente diferentes, dependendo da bacia oceânica que nós estamos observando. Por isso que eles são divididos dessa forma, né, não é propositalmente, não é, porque eles possuem características distintas, essas massas de água possuem características distintas, né? Então, essa grande imensidão de água, inclusive em relação à própria superfície e o fundo, nós temos massas de água também distintas, com densidades diferentes, com temperaturas, com salinidades completamente diferentes, né? Então, observando que eu falei mais cedo, né, sobre a cadeia mesoatlântica, ela tem aproximadamente 19.700 quilômetros de extensão, de área de extensão submersa, né, que foi o movimento de divergência que separou o nosso continente do continente africano, gerando essa enorme, do continente norte-americano também, essa separação dessas placas que permitiu a formação desse oceano que nós denominamos como Oceano Atlântico, né? Então, nós conseguimos observar águas diferentes, né, nessas regiões, inclusive organismos diferentes nessas regiões, que nos permite, óbvio, separar essas massas de água e denominar como oceanos distintos, né, que é o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, Índico, aqui o continental, desculpa, o Ártico, né, e o Antártico ao sul, ok? E aqui é importante, nessa imagem, não sei se todo mundo vai conseguir visualizar aqui, ó, nós temos aqui a Fossa das Marianas, que é uma região de grande profundidade, chegando aqui a cerca de quase 11 quilômetros de profundidade, são as zonas mais profundas que os oceanos possuem, né? Então, aqui no Oceano Pacífico, né? E a maior elevação, né, em relação à base da crosta oceânica, a maior montanha, vamos falar assim, que nós temos, não é o Everest, né, como todo mundo fala. Na verdade, é uma cadeia de montanhas que tem no Havaí, que ela chega a 9.800 metros de altitude, se nós considerarmos a base a superfície da crosta oceânica, né? E o ponto mais elevado na superfície terrestre, ou seja, no continente, aí sim nós estamos falando do Everest. Ok? Dúvidas? Não. Elas sempre existirão, né? Não tem agora, né? Então, numericamente, os nossos oceanos cobrem aproximadamente 331 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre. A profundidade média dos oceanos está em 3.682 metros. O mais profundo está em 10.994 metros. O volume de água é de aproximadamente 1,3 bilhões de quilômetros cúbicos. A massa total, se a gente pudesse colocar numa balancinha, né, medir isso, daria 1,41 vezes 10 elevado à 18ª potência de toneladas de massa de água. A salinidade média dos oceanos está em torno de 33, 34 gramas por quilograma de água, e a temperatura média das águas oceânicas está em torno de 3,9 graus Celsius. Essa é a temperatura média, tá, gente? Não é a temperatura que a gente vai encontrar nas águas aqui do nosso mar de Piúma, tá? E a idade aproximada é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, quando a Terra começou a se formar a partir do processo de resfriamento e aprisionamento dessa água, desse vapor d'água se transformando na sua fase líquida,
né, constituindo os nossos grandes mares e oceanos. A idade do oceano, desculpa, a idade não, a área do Oceano Pacífico, que é o maior deles, é de 165 milhões de quilômetros quadrados, com a profundidade máxima de 10.994 metros, ou seja, é o mais profundo e o que possui a maior área na superfície terrestre. Depois vem o Atlântico, com 82 milhões de quilômetros quadrados, e uma profundidade de 7.758 metros máxima. Depois vem o Glacial Ártico, com 14 milhões de quilômetros quadrados, e uma profundidade de 5.450. Depois vem o Mar do Caribe, com 2,7 milhões de quilômetros quadrados, e uma profundidade razoável, né, de 7.680, praticamente a mesma profundidade aqui encontrada no Atlântico. E depois vem o Mar Mediterrâneo, com 2,5 milhões de quilômetros quadrados, com 5.020 metros máximo de profundidade. Então, se a gente pudesse dividir essas massas de água, né, a gente veria o quê? 49% é do Oceano Pacífico, e o Atlântico fica com 26%, o Índico com 21% e o Ártico com 4%. Numericamente, nós temos a maior massa distribuída pelo Oceano Pacífico. Isso não é novidade, né? Então, ele é um dos responsáveis por regular, inclusive, condições climáticas do nosso planeta, dada a sua grande importância, né, e grande volume de água que ele possui, certo? Então, algumas curiosidades aqui, para a gente ir encerrando, né, se a superfície da Terra fosse nivelada como uma bola, né, se a gente pudesse, a gente sabe que a superfície terrestre, a Terra é, na verdade, um geóide, né, repleta de deformações. Se a gente pudesse nivelar ela como uma bola de futebol, por exemplo, toda a superfície terrestre seria coberta por água. E essa profundidade ainda seria de mais de 2.600 metros de profundidade dos nossos oceanos, considerando que a elevação média da Terra é de apenas 840 metros, a média, tá? Mas a média de profundidade dos oceanos é 4,5 vezes maior, né? Dado que a gente tem regiões de grandes profundidades nos oceanos, como vocês puderam observar aqui, ó, regiões de grandes profundidades variando aí chegando, né, até quase 11 quilômetros de profundidade. Isso a gente não tem na superfície dos continentes. E o oceano global cobre aproximadamente 70% da superfície da Terra, sendo considerado uma grande massa de água salgada, né? Outro dia a gente comenta aqui sobre esse surgimento, né, dessas maiores concentrações de sais nas bacias oceânicas. E essa grande massa de água, chamada oceano, é responsável diretamente pela moderação das temperaturas globais e controle do clima, né, e mudança de condições de tempo também da atmosfera terrestre. E esse ambiente margeia muitas das maiores grandes cidades do nosso planeta, e quase metade dos 7 bilhões, mais de 7 bilhões, nós já ultrapassamos, de habitantes, né, seres humanos, vivem a cerca de 240 quilômetros da costa. O que eu quero dizer com isso? É a nossa completa dependência dos oceanos, né, e esse é um dos motivos que os próximos 10 anos foram declarados pela Organização das Nações Unidas como a década dos oceanos, para que a gente foque ainda mais na dependência, na nossa necessidade de preservação dos oceanos, uma vez que eles regulam o clima, eles regulam, inclusive, a nossa alimentação, né? Então, nós dependemos diretamente desse grande sistema que nós chamamos de oceano, certo? Então, algumas perguntas que nós podemos fazer aqui ao final se podemos considerar apenas um único oceano, um oceano? Não, isso já foi respondido para vocês, né, porque existe, apesar de toda essa massa estar interligada, ela possui características, essa massa de água possui características distintas, dependendo da região que você a encontra, né? E o que é maior, a profundidade média do oceano ou a altura média dos continentes acima do nível do mar? Nós já falamos aqui, é a profundidade média dos oceanos, que é 4,5 vezes maior que a altura média dos continentes. Por isso que, se a gente pudesse nivelar essa superfície, todo o planeta seria coberto por água, né? E a maior parte da água da Terra está no oceano? Sim, está. O maior volume encontrando
a valor próximo aí de 97% da água existente no planeta está nos oceanos. Certo, gente? Eu encerro por aqui a nossa apresentação de hoje, esses números aí para mostrar para vocês, né, e vou postar a nossa aula de hoje no ambiente virtual, para que vocês, de repente, se queiram assistir, ou os outros alunos queiram, de repente, também assistir a nossa aula de hoje. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Vocês ainda estão por aí? Nenhuma. Sim, para mim está sem Tô pergunta. firme e forte. Tranquilo por enquanto. Tá bom. Qualquer coisa, é só mandar uma mensagem, tá? Podem mandar mensagem no ambiente virtual, e daqui a pouco eu estou preparando algumas atividades para vocês fazerem na plataforma também. Certinho? Beleza. Muito obrigado, gente. Joinha. Beleza, professor. Tchau. Obrigada pela aula. Valeu, professor. Imagina. Boa semana, professor. Obrigado para vocês também.